Os Estados Unidos é um país que se orgulha de ter inventado o avião, mas todo brasileiro sabe que isso não é bem verdade. A grande invenção que define os Estados Unidos é outra, é a catraca. A primeira patente de uma catraca foi registrada nos Estados Unidos em 1928. Tem isso, né? Eles patentearam primeiro, talvez não tenham inventado isso. Mas o que mais interessa é que a catraca é o mecanismo definidor dos Estados Unidos e da sua política externa. Historicamente, eles sempre levaram muito a sério essa coisa de controlar quem entra e quem sai. Só que agora, parece que só a catraca de saída que está girando. Tem até meta, né? Prender, possivelmente deportar 3 mil imigrantes por dia. Uma notícia preocupante para brasileiros e todos os imigrantes que vivem nos Estados Unidos. O governo Trump planeja prender cerca de 3 mil estrangeiros por dia. Se tem alguma pauta que gera coesão no trumpismo, é a pauta da imigração, né? O inimigo interno. Então isso coesiona a fase do terror, né? do trumpismo. E enquanto a catraca de saída gira sem parar, a catraca da entrada parece que emperrou. Chega de deixar entrar. Se alguém quiser viajar para estudar em Harvard, não é mais para dar o visto sem antes fuçar o Instagram do estudante. Sabe quem o governo dos Estados Unidos também não quer por lá? Autoridades públicas de outros países que tenham, de alguma forma, magoado as empresas dos Estados Unidos, que, como todos sabemos, são muito sensíveis, têm sentimentos. Essa é uma má notícia para o Alexandre de Moraes, que, como ministro do STF, tomou decisões desfavoráveis ao Rumble e também ao Twitter, uma rede social diretamente representada na Casa Branca. O governo de Donald Trump acaba de anunciar sanções que podem sim atingir Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal. O nome do Alexandre de Moraes não é sequer mencionado. Agora, pode haver uma segunda intenção de chegar até ministros do Supremo Tribunal brasileiro. E aí você pode até pensar, tá, então o Alexandre de Moraes não pode mais ir para Disney. E daí? Primeiro, que não é da nossa conta, e segundo, que ele prefere um resort all inclusive a uma montanha-russa. E o ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, defendeu o ministro Alexandre de Moraes após a crítica do Departamento de Estado dos Estados Unidos sobre os bloqueios e multas a empresas norte-americanas. Tenho certeza de que ele permanecerá proferindo ótimas palestras em todo o território brasileiro, assim como nos países irmãos. E se quiser passar lindas férias, pode ir para Carolina, no Maranhão. Não vai sentir falta de outros lugares com o mesmo nome. E digo que será um grande prazer conhecer a belíssima Carolina do Maranhão. Mas não é bem assim. Essas sanções colocam o Brasil na posição de ter que prestar contas aos Estados Unidos sobre os seus assuntos internos. E isso pode ser o prenúncio de uma crise nas relações. A estratégia do Brasil para evitar sanções dos Estados Unidos contra o Alexandre de Moraes. É a BBC para contar pra gente o que o Estado brasileiro está fazendo nesse caso. O Ministério das Relações Exteriores vem indagando os Americans sobre a lógica por trás de uma sanção a Moraes e advertindo que essa medida seria interpretada pelo governo brasileiro como uma ingerência internacional em assuntos domésticos, o que poderia trazer impactos negativos à relação entre os dois países. Mas parece que tem que ver se são dois países mesmo, né? Nem todo mundo concorda. E o secretário de Defesa dos Estados Unidos chamou a América Latina de quintal. Ele disse que agora Donald Trump quer recuperar o quintal. Eu sou Arvro e esse é o meu textão sobre o que pode vir a ser uma crise nas relações entre Brasil e Estados Unidos. Em agosto de 2024, Alexandre de Moraes soltou uma decisão que bloqueou o Twitter no Brasil por uns dias. E essa decisão se justificou porque a empresa estava se recusando a cumprir o que a justiça brasileira determinava. O Twitter não estava aceitando, por exemplo, ter um representante legal no Brasil, justamente para ficar fora do alcance da lei brasileira. Aí, em fevereiro de 2025, essa história se repetiu com uma outra plataforma, o Rumble, que também não queria representante legal aqui no Brasil. Só que, ao contrário do Twitter, o Rumble não está representado no primeiro escalão da Casa Branca, né? Você pensa que eles teriam menos lobby e tal. O Rumble é parceiro da TMTG,
que é a sigla em inglês para Grupo Trump de Mídia e Tecnologia. Nada mais natural, então, que o Trump e o Rumble processassem o Alexandre de Moraes juntinhos, sendo representados até pelo mesmo advogado. Tá aí ele dando entrevista. A Rumble avalia acabar designando algum representante no Brasil da empresa? A Rumble não teria por que designar um representante se a Rumble não tem operações no Brasil. Vamos imaginar uma analogia. Eu começo uma empresa em Silicon Valley, uma startup, com 20 funcionários. E aí eu vou ter conteúdo. E esse conteúdo vai se transmitir no mundo inteiro, a menos que alguém bloqueie. Então vai se transmitir em 193 países. Você acha que se a gente recebe um pedido de um juiz na Índia, de outro juiz na África do Sul, de outro juiz em Eslováquia, de outro juiz em Coreia do Norte, pedindo que a empresa com 20 funcionários em Silicon Valley designe e contrate representantes legais em todas essas jurisdições, faria sentido para você? Até aí, o problema era com a empresa do presidente dos Estados Unidos, e não com o país que ele governa. Podia ter ficado assim, só que não, né? O Departamento de Estado dos Estados Unidos reclamou de público, naquela típica mistura entre público e privado que o brasileiro acha que é só dele, como a jabuticaba. As críticas partiram do Departamento de Estado americano, que classificou a decisão de Moraes de multar e bloquear a rede social Rumble no Brasil como incompatível com valores democráticos. Nos Estados Unidos, existem muitos interesses internos incentivando essa briga. Só que o Alexandre de Moraes também tem inimigos aqui no Brasil e eles também querem ver o pau comer. Porque eu creio que o Brasil deveria ter tido a decência de conseguir parar o Alexandre de Moraes. A gente teve que recorrer aqui à autoridade norte-americana. Graças a Deus a gente tem essa entrada e eu acho que aí a gente, após essa sanção, a gente vai dar o primeiro passo para conseguir resgatar a democracia brasileira. Note que o Eduardo Bolsonaro parece querer para ele o mérito das sanções dos Estados Unidos. Só que lembre que essas sanções também convergem com os interesses de gente muito maior que ele. De qualquer forma, as sanções podem servir de argumento aí na eleição de 2026. É, obviamente, uma tentativa do bolsonarismo de atrair não só a base de Donald Trump, mas o próprio Donald Trump para a eleição no Brasil em 2026. É a grande esperança, obviamente, do bolsonarismo que isso aconteça, que a eleição no Brasil em 2026 seja contaminada justamente por essa pressão estrangeira. Se isso vai acontecer da forma que eles esperam, eu não sei. Paralelamente a isso, o governo dos Estados Unidos lida com suas disputas com a China. São assuntos que estão conectados e parece que o nosso lugar aí está bem definido, bem delimitado. E o secretário de Defesa dos Estados Unidos chamou a América Latina de quintal ao dar algumas declarações sobre a China. Ele disse que agora Donald Trump quer recuperar o quintal. Nos Estados Unidos, essa ideia de que o Brasil é um quintal, ela é muito bem difundida na política. Quando a gente pegou os espiões deles, ouvindo tudinho, desde as operações mais estratégicas da Petrobras ao avião da presidente da República, o líder dos Estados Unidos não era o Trump, era o Obama. Então, quando a Casa Branca chama o Brasil de quintal, toca o terror dos imigrantes brasileiros que vão para lá, ela une a sua base. Se tem alguma pauta que gera coesão no trumpismo, é a pauta da imigração. Dividir para conquistar é estratégia. Para que eles consigam se unir, eles precisam nos apartar, ou, para usar o termo da moda, nos polarizar. E saber que a Casa Branca tem vários aliados para executar essa estratégia não surpreende. O que causa surpresa, e talvez tristeza também, é perceber que alguns desses aliados são brasileiros, pô. A minha continência, a bandeira americana. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. Esse humilde Uber do conteúdo que vos fala agradece aqui o fato de você ter ficado até o final da corrida. Muita gente pula no meio. É um problema que eu e os outros profissionais aqui do meu ramo temos. Então, muito obrigado por ter ficado até aqui. O botão da gorjeta, chefia, é aquele botão valeu demais. Mas não se sinta obrigado, como sempre, só se você quiser. O mais importante mesmo é ter a sua companhia aqui até o final. Agradeço muito, hein? Valeu!